Ai, que nervoso que eu tô. Acho que vai sair alguém no banheiro, não? Pode sair? Pode. Lá vem aquela aqui. Fala, turma! Começando aquecimento CNN, sexta edição. Está de volta o Campeonato Brasileiro. A 23ª rodada do Brasileirão começa na quarta-feira, logo depois do encerramento das datas FIFA. E ela vai terminar lá no próximo sábado, antes da grande final da Copa do Brasil, que será domingo. Por isso, os jogos dessa rodada são desmembrados aí ao longo dessa semana. Na quarta-feira, os dois jogos que abrem a 23ª rodada são os jogos dos times que estão na final da Copa do Brasil no próximo domingo, para eles terem aí o tempinho de descanso. Então, na quarta-feira, 9h30 da noite, são duas partidas. Tem Flamengo e Atlético Paranaense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E no Beira-Rio tem Inter e São Paulo, também às 9h30 da noite. São Paulo e Flamengo fazem a final da Copa do Brasil, por isso jogam na quarta-feira. Na quinta-feira, duas partidas às 7h da noite. Na Vila Belmiro tem Santos e Cruzeiro. E no estádio Castelão tem Fortaleza e Corinthians. Às 8h da noite no Couto Pereira tem Curitiba e Bahia. E às 9h30 da noite, ainda na quinta-feira, não te perde, tem Bragantino, Red Bull Bragantino e Grêmio no estádio Nabi Abichedi. Dois jogos serão realizados na sexta-feira. Tem Cuiabá e América Mineiro no estádio da Arena Pantanal em Cuiabá. E às 9h30 da noite de sexta-feira, que horário maravilhoso, tem Palmeiras e Goiás aqui no Allianz Parque em São Paulo. Fechando essa rodada, finalmente, no sábado, né, a 23ª rodada do Brasileirão, sábado, 4h da tarde, tem Vasco e Fluminense. E fechando essa rodada, 9h da noite, na Arena MRV, tem o Atlético Mineiro recebendo o líder Botafogo, o jogo que encerra a 23ª rodada do Brasileirão. Posso ir, Lucas? Cortou isso do último vídeo. A gente começa com os jogos de quarta-feira, que são jogos aí dos times envolvidos na final da Copa do Brasil, Flamengo e também o São Paulo. Eles não jogam entre si. O Flamengo recebe a equipe do Atlético Paranaense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A gente lembra que esse jogo é lá porque o Maracanã passa por uma reforma no gramado, por isso os times cariocas aí estão jogando em outros estádios. E o Flamengo vai aí tentar manter uma perseguição ao líder Botafogo. O Flamengo, que é o quarto colocado com 39 pontos, vai encarar o Atlético Paranaense, que é o sétimo colocado com 34. Então, um confronto aí na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com Ayrton Lucas e com Bruno Henrique, os dois estão suspensos. O Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, está com a seleção olímpica, pode aí ser preservado, e se ele for preservado, quem sabe o argentino Rossi consiga fazer sua estreia com a camisa do Flamengo, ele foi contratado do Boca Juniors. O Atlético Paranaense tem dois desfalques importantes, o Vitor Roque, destaque da equipe no Campeonato Brasileiro, na temporada, no ano, o Vitor Roque está suspenso, assim como o capitão Fernandinho, são dois desfalques para esse jogo do lado do Furacão. As pessoas passam aqui com uma cara que tipo, porra, ele fechou o corredor, jornal. Enfim, né, gente? O São Paulo, que é o outro finalista da Copa do Brasil, vai até Porto Alegre visitar o Internacional no estádio Beira-Rio, partida também às 9h30 da noite. E é um jogo aí de duas equipes que não vencem há muito tempo do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão parelhas ali na competição. O Internacional, que é o mandante do jogo, é o 14º colocado. A equipe do São Paulo é a 11ª colocada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, diferença bem pequena de pontos. O Inter, que não vence há 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, vive uma situação um pouco complicada na competição, e o São Paulo, que não vence há 6 rodadas. Por incrível que pareça, aí o Inter semifinalista de Libertadores e o São Paulo finalista da Copa do Brasil. No Inter, o volante Johnny, que está com uma lesão no tornozelo, é desfalque, e além disso o técnico Eduardo Cudê vai ter que reavaliar todos os jogadores do Inter que foram convocados para as eliminatórias sul-americanas e retornam para essa partida do Campeonato Brasileiro. Nessa mesma situação, só que do lado do São Paulo, tem o James Rodrigues, que estava com a seleção da Colômbia e vai ser reavaliado pelo técnico Dorival Júnior para saber se fica à disposição ou não para esse jogo em Porto Alegre. O lateral Wellington, que está com a seleção pré-olímpica, também será reavaliado. Ele vai voltar aí bem em cima dessa partida contra o Inter em Porto Alegre, e o técnico Dorival Júnior vai ver aí se ele tem condições ou não de ficar à disposição para essa partida pelo Brasileirão. Desfalque por suspensão, o Arboleda, ele tá fora da partida, não joga contra o Inter lá em Porto Alegre. Vamos lá! Posso ir, Lucas? Temos! Às 9h30 da noite de quinta-feira, no estádio Nabi Abichedi,
falem este nome em casa porque é muito legal pronunciar este nome. Nabi Abichedi. Em Bragança Paulista tem Red Bull Bragantino e Grêmio, quinta-feira, 9h30 da noite. O Red Bull Bragantino, que é o 6º colocado do Brasileirão, enfrentando o Grêmio, que é o 3º colocado do Brasileirão. E o Grêmio tem uma marca ruim lá, boa para o Red Bull Bragantino, né? Que vai mandar o jogo em casa. O Grêmio nunca venceu no estádio Nabi Abichedi. Então fica aí esse tabu que o Grêmio vai tentar quebrar nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, que não vai ter o Thiago Borbas e também não vai ter o Alejandro, que estão suspensos. Os dois estão fora dessa partida contra o Grêmio. O Sacha volta a ficar à disposição da equipe do Bragantino depois de 9 rodadas. Ele estava lesionado, está recuperado, se recuperou nessa pausa do Brasileirão, fica à disposição para o jogo contra o Grêmio, reforço no ataque do Bragantino. No Grêmio, o técnico Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, para quem não é de Porto Alegre, né? Mas como eu sou de Porto Alegre, vai ser Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi vai reavaliar o Felipe Carbajo, que estava com a seleção do Uruguai, e o Vila Sante, que estava com a seleção do Paraguai. Os dois jogaram as eliminatórias para a Copa do Mundo e o técnico Renato aí vai ver se eles têm condições de jogo para essa partida de quinta-feira. O que tu vai fazer sexta-feira, 9h30 da noite? Sexta. Foi uma resposta um pouco vaga. Na sexta-feira, a gente não sabe o que o Lucas vai fazer, porque ele falou apenas sextar, mas você que é torcedor do Palmeiras e do Goiás tem compromisso marcado pelo Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, 9h30 da noite, horário ótimo da CBF, tem Palmeiras e Goiás no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, 41 pontos, 10 atrás do líder Botafogo. Vai encarar o Goiás, que está na parte de baixo da tabela, é o 15º colocado. Mas o Goiás, por exemplo, não sabe o que é perder a 8 rodadas. Só que ele está na parte de baixo da tabela porque dessas 8 rodadas são 5 empates. O Palmeiras está na ponta de cima porque dos últimos 10 jogos só perdeu 1. Então o Verdão está na cola do líder Botafogo. O Palmeiras não vai poder contar com o zagueiro Murilo, ele que foi expulso no clássico contra o Corinthians, então recebeu cartão vermelho, cumpre suspensão nessa partida contra o Goiás. O Goiás tem 3 jogadores que estão fora dessa partida, os 3 por suspensão. Maguinho, Lucas Halter e Guilherme receberam o 3º cartão amarelo no jogo contra o Inter na última rodada e não jogam no Allianz Parque nessa sexta-feira de noite às 9h30, ou seja, esses 3 vão poder sextar em casa com suas famílias assistindo jogos pela televisão. A gente fecha esse... Vai botar essa parte no vídeo, né? Sábado, 9h da noite, encerrando a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV tem Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro tentando se recuperar no Brasileirão contra o líder Botafogo. O líder Botafogo que a gente vai ver como reage aí depois de perder na última rodada para o Flamengo jogando em casa. O técnico Filipão não vai poder contar com o Hulk e com o Jefferson. Os dois estão suspensos, então não ficam à disposição. Porém, o técnico Luiz Felipe Scolari vai poder contar com o Zaratio, que volta de lesão. O Zaratio que é um dos destaques aí do Atlético nos últimos anos. O Batalha e o Maurício Lemos também voltam a ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari depois de cumprirem suspensão na última rodada. O único desfalque do técnico Bruno Lage do Botafogo é o Gabriel Pires, que foi expulso na partida contra o Flamengo, então não fica à disposição do treinador português para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. O goleiro Lucas Perry, que estava com a seleção brasileira principal, jogando aí as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, ele não trabalhou essa semana, mas vai jogar sábado contra a equipe do Atlético Mineiro. Ele só ficou ausente aí dos treinamentos do começo dessa semana, mas fica à disposição e vai defender o gol do Fogão na partida contra o Galo na Arena MRV. Então esses são os jogos de destaque da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando que a rodada começa nesta quarta-feira e termina só no próximo sábado, porque domingo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre São Paulo e também Flamengo. Deu uma coceirinha. Não fiz isso. Não fiz assim. Não. VAR. O Lucas agradece a Deus por vocês terem acompanhado esse vídeo até o final. Então, por este homem maravilhoso, eu sempre peço para vocês, deem like, sigam as nossas redes sociais,
siga o nosso canal no YouTube CNN Esportes, deixe o seu joinha nesse vídeo, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Por favor, voltaremos na próxima edição, a 7ª. Na 10ª edição, se a gente não for derrubado deste programa, na 10ª edição o Lucas vai fazer uma surpresa para vocês que eu só vou revelar lá na 10ª edição. Valeu, gente, um abraço!